Olá, galerinha! E aí, prontos para nossa próxima aula? Pessoal, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as equações, a equação fundamental da reta, não foi? Que é o nosso conteúdo que está na página 130. Aí a gente fez o seguinte, eu fiz um exercício resolvido e deixei um exercício proposto na página 131, na questão 24. Aí o exercício proposto foi exatamente esse daqui que a gente vai estar vendo agora, ó. Eu expliquei aqui, né, que a equação fundamental de uma reta é dada por y menos y inicial, que é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x inicial. Pois bem, nós vamos falar agora que uma reta ela é expressa de várias maneiras. Ela pode ser expressa pela forma geométrica, por uma equação padrão, uma equação geral, uma equação fundamental, por uma equação segmentária. Então, na aula anterior, eu expliquei sobre a equação da reta fundamental, a equação fundamental de uma reta. Agora, a gente vai estar falando sobre a equação geral de uma reta. Elas duas, na verdade, são a mesma coisa, só a forma como elas se apresentam que são diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, dois exemplos bem legais pra gente de, por exemplo, uma equação aqui na forma segmentária, que é essa forma assim, ó, eu tenho aqui ó, um numerador e um denominador, que é igual a um numerador dividido por um denominador. O que eu quero dizer com isso? Essa equação aqui, ela representa uma reta, sim ou não? Ela vai representar uma reta se, somente se a gente encontrar um valor y é igual a tararara, igualmente uma equação fundamental, como a gente já viu. Então, essa equação aí na forma segmentária, a gente vai começar aqui embaixo a fazermos a nossa equação. Primeiro, vou repetir ela aqui embaixo, né? X menos 2 dividido por 3, que é igual. Vou colocar aqui novamente. Cadê? Seria equation. Y menos 4. Pronto. Pessoal, no final dessa aula, eu não vou pedir para vocês estarem respondendo isso aqui, não. Eu só quero provar para vocês que uma equação, ela pode representar a equação de uma reta de várias formas, como essa que eu vou estar explicando aqui agora. Então, gente, ó, o que é que nós vamos fazer aqui nesse primeiro exemplo? Eu vou copiar isso daqui e vou levar para um outro programinha ali, que eu tenho mais... como eu posso dizer? Eu tenho mais ferramentas para me estar usando. Então, vou trazer aquela questãozinha pra cá. Poxa, velho, não deu certo, não. Só um momentinho. Pronto. Eu tenho aqui a equação. Ficou melhor assim pra cá, né? Que aqui o Paint eu tenho mais facilidade pra estar manuseando. Então, pessoal, ó... Já que eu coloquei aqui a nossa equação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar primeiro os extremos e os meios. O que é isso? A gente vai multiplicar, ó, 3 vezes esse valor aqui. E depois a gente vai multiplicar 5 vezes esse numerador. Então, na outra linha, a gente vai ter o seguinte. A gente tem aí... primeiro aqui, ó, 3 vezes y, 3y. Deixa eu aumentar aqui a letra. 3 vezes y, 3y. Aí agora aqui, 3 vezes menos 4, menos 12. Aí a gente diz que é igual a quê? Aí agora a gente vai fazer a mesma forma, com 5, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Agora, a gente se deparou aqui na equaçãozinha do primeiro grau. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos passar os números com letras para um lado e as letras com os números para o outro lado. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter 3y. Esse 5x que está positivo passa para o outro lado negativo, 5x. Dizemos que é igual a, repetimos o menos 10, e esse menos 12 que está negativo, a gente passa lá para o outro lado ele positivo. Porque em toda a equação, onde a gente tem
termos independentes, variáveis e termos dependentes. Variáveis são as letras que vão estar variando, né? A gente vai atribuir valores para x, para y, e esses valores vão estar mudando. Porém, os termos independentes são aqueles números fixos que não mudam. Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó, a gente tem 3y. Na verdade, aqui a gente poderia fazer um pouquinho mais diferente, para não dar mais trabalho no final. Eu vou fazer o seguinte: coloquei as letras para cá, vou repetir o menos 12 e vou trazer o 10 que está negativo para cá positivo, ó, mais 10. E vou dizer que isso tudo é igual a 0. Vamos lá agora. Aqui embaixo a gente vai repetir, ó, 3y menos 5x. Aí eu faço o joguinho dos sinais. Menos 12 mais 10. Se eu devo 12 eu pago com 10, eu ainda vou continuar devendo 2. Igual a 0. Isso daqui é uma forma de equação de uma reta. Aí vocês vão dizer, professora, mas eu estava acostumada a dizer assim, y é igual a alguma coisa. A gente pode ir para lá, fazer dessa forma. Como é que a gente faz isso? Dizendo o seguinte: a gente pega o y, colocamos o y sozinho, dizemos que ele é igual e trocamos todos os sinais dos outros números. Ó, o 5x que está negativo fica positivo, o 2 que está negativo fica positivo. Aí vocês vão dizer, professora, e o 3 vai ficar onde? Pois bem, o número 3 vai ficar aqui, ó, embaixo dos 5x e embaixo do 3. Perdão, embaixo do 2. É uma forma de equação, mas assim, geralmente a gente não gosta quando a nossa equação tem número no denominador. Tipo aí, dividido por 3. Então, se fosse uma avaliação, se eu quisesse que vocês me provassem que essa equação aí representa uma reta, vocês iriam colocar tanto fazia, vocês me responder dessa forma aqui, como dessa outra forma aqui, ó. Tanto fazia. Só que essa forma aqui, vocês trariam essa mesma equação de uma forma segmentária. E dessa forma aqui, vocês podem fazer das duas. Então, eu particularmente, eu preferia ficar aqui, ó, com 3y menos 5x menos 2. Eu digo que é igual a 0. Pronto. Por que é igual a 0? Porque 3y menos 5x menos 2 é apenas um número. Agora, quando você diz é igual a 0, você está dizendo que é uma equação ali. Que ao atribuirmos valores para x e y, esse valor do 0, no caso, mudaria. Continuando aqui no próximo. No próximo exemplo aqui embaixo, eu tenho o seguinte, ó. Exiba a equação geral da reta y é igual a 2x menos 3/4. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer nessa continha aqui? Nós queremos exibir a equação da reta. Equação geral dessa reta. Pois bem, galerinha, ó, a gente observa o seguinte: esse 4 que está aqui embaixo sendo dividido, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Simples assim. Pronto, melhorou. Pronto, nós temos aqui y é igual a 2x menos 3/4. Aqui nós temos uma equação da reta normalmente, só que essa equação aqui está na forma segmentária, porque temos um número aqui embaixo no denominador. Então, nós queremos transformar essa equação segmentária em uma equação geral. Então, essa equação geral, a gente vai fazer o seguinte: esse número 4, que está aqui embaixo, ele vai passar lá para o outro lado, multiplicando o y. Então, a gente vai ficar com 4y é igual a 2x menos 3. Simples assim. Podemos parar por aí? Podemos, só que aqui eu tenho 4x é igual a 2x menos 3. Ainda não está perfeito, porque para a gente ter uma equação geral, a gente tem que dizer que o valor é igual a 0. Porque ao atribuirmos valores para x e y, aí nós vamos encontrar outros valores. Então, eu poderia parar por aqui. Analisando dessa forma, era só passar o 4 para o outro lado e ele passaria multiplicando. Aí, a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó. A gente vai repetir o 4y. O 2x que está positivo, a gente passa para cá negativo. E o 3 que está negativo, a gente passa para cá positivo. Aí, agora sim, a gente diz que é igual a 0. Prontinho. Ó a nossa equação geral aí.
Observaram que ela é um pouquinho diferente daquela equação y menos y inicial é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x inicial. Lembram da equação fundamental de uma reta? A equação fundamental é essa daqui. Essa questão 2 aqui está trazendo uma equação na forma segmentária. E nós acabamos de resolver, exatamente aqui, nós acabamos de resolver uma equação geral, que é aquela que a gente colocamos todos os valores de x, y e o termo independente, que é o número que aparece sozinho para um lado. E lembrando, gente, que toda vez que a gente troca esses números aqui de lugares, vou pegar aqui um lápis. Todas as vezes que a gente troca esses números aqui, ó, ele vai lá pro outro lado, ele tem que passar sempre pela operação inversa. O 4 aqui, ele não estava sendo dividido, ele passou pro outro lado da igualdade, ó, para multiplicar o y. Então, o 2x positivo passou para cá negativo. O 3 negativo passou para cá positivo. Porque lá no primeiro ano vocês viram na equação do primeiro grau que todas as vezes que a gente troca números com termos independentes, termos variáveis para um lado, a gente troca o sinal. E os termos dependentes também. Isso daqui, gente, é a equação do primeiro grau, que a gente está usando em geometria analítica por conta... na verdade, eu não posso dizer 100% com a equação do primeiro grau, porque nós temos ali duas variáveis, mas é uma equação do primeiro grau sim, porque nenhuma ali está elevado ao quadrado nem ao cubo, para ser uma equação do segundo grau ou terceiro grau. Porém, é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí, quando a gente tem duas variáveis, duas letrinhas na mesma equação, a gente está se referindo aí a retas, a figuras geométricas que têm valores de pares ordenados x, y. Vou responder mais uma aqui, que é aqui, vai ser bem parecida com a atividade de vocês, tá bom? Vai ser bem suave a nossa atividade dessa semana, bem gostosinha. Ó, eu vou trazer aqui 2 exemplos do que eu vou pedir para vocês. Ali eu só expliquei como transformar a equação segmentária na equação geral e provar para vocês também que aquela equação segmentária do exemplo 1, ela é realmente uma equação de uma reta. Ali temos então uma reta. Pessoal, aqui ó, todas as vezes que uma determinada questão pedir para vocês construir o gráfico da reta cuja equação geral aqui nós temos a reta R, que ela é dada pela equação 3x mais 5y menos 15 igual a 0. Primeiro passo aqui para a gente construir esse gráfico é a gente atribuir valor 0 para x. Aliás, vamos atribuir valor 0 para y, que aí a gente encontra o valor de x, tá bom? Vamos lá, ó. A gente vai ter aqui, ó, 3x, eu vou repetir, mais 5 vezes 0, menos 15. Quando a gente substitui y por 0, a gente acha o valor de x, tá bom? A gente disse que isso daqui é igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o 3x, 5 vezes 0 é 0, aí fica aqui, ó, 3x menos 15 é igual a 0. Esse 15 que tá negativo, eu vou passar ele lá pro outro lado, positivo. Aí agora, o 3 não tá multiplicando x, ele vai passar pro outro lado para ser dividido. Então, a gente vai ter x é igual a 15 dividido por 3. Dividido por 3. E quanto é 15 dividido por 3? 5. Ó, já achei o valor 5 para x. Agora eu vou substituir x por 0, tá bom? Eu poderia substituir por 15, mas eu quero por 0 porque o meu gráfico, eu quero que ele toque o x0 e o y0. Para mim, é uma forma mais fácil da gente desenvolver esse gráfico, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou fazer 3 vezes 0, porque a gente vai substituir x por 0. Aí, agora, mais 5y menos 15 igual a 0. Na outra linha, 3 vezes 0 são 0. Aí, restou pra gente 5y menos 15 igual a 0. Na outra linha, a gente faz a mesma coisa. Ó, o 15 que tá negativo passa pro outro lado positivo. E na outra linha, esse 5... que está multiplicando y, passa aqui para o outro lado da igualdade
para dividir por 5. Então, nós temos aí que y vai ser igual 15 dividido por 5, 3. Então, a gente diz que y é 3. Deixa eu subir aqui um pouquinho, senão não vai dar para aparecer. Deu para entender, gente, que essa equação aqui, deixa eu dar um print aqui nela e levar para o PUT. Já tô terminando essa aula, viu, gente? É rapidinho. Pronto, aqui agora, ó. Eu achei aqui que o valor de x foi 5 e o valor de y foi 3. Agora, vamos desenvolver logo esse gráfico, que é o que a questão está pedindo. Então, a gente vai desenhar aqui o plano cartesiano. Ó, o plano cartesiano é formado pelo eixo das ordenadas y e o eixo das abscissas x. Pronto. Então, aqui para cima a gente vai ter y e aqui para o lado a gente vai ter os valores de x. Então, ó, aqui na origem a gente tem sempre o valor 0. Aí o que acontece? Quando x... Aliás, aqui, ó. Confusão. Observe, galerinha, que quando y foi 0, o valor de x não foi 5. Então, vamos procurar o número 5 aqui no x, aqui, mais ou menos aqui. Quando x foi 0, quando y foi 0, o valor de x foi 5. Ok. E quando, olhem para cá, e quando x foi 0, o valor de y foi 3. Então, eu venho cá no y e coloco 3 mais ou menos aqui, que foi o 3 positivo. Então, o que acontece? Como é que a gente pode traçar o nosso gráfico agora? É só a gente traçar aqui, ó. Quando x foi 0, y foi 3. E quando y foi 0, o x foi 5. Traçamos o nosso gráfico. Ou seja, quando você diz que o valor, quando você substitui x ou y por 0, o valor que você encontrar em um lado como no outro, você pode até fazer uma bolinha, se você quiser aqui, ó. Você pode fazer uma bolinha aqui e pode fazer uma bolinha aqui. E aí você traça uma reta entre essas duas bolinhas, tá bom? Aí tem outro detalhe aqui no nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: S é igual a y menos 7. Esse tipo de questão aqui, ela é bem mais fácil, bem mais gostosa, porque eu não vou precisar atribuir valor para... Deixa eu ver... Nesse caso aqui, eu não vou precisar atribuir valor para x nem para y, não, porque eu tenho uma equação bem simples. Eu tenho apenas uma variável, apenas uma letra. Então, se eu tenho a equação aí, ó, y é igual... menos 7 é igual a 0, eu tenho uma equação do primeiro grau, porque eu só tenho uma única variável aí. Então, se eu tenho y menos 7 igual a 0, eu tenho, então, o seguinte: y é igual a 7 positivo. Concordam comigo? Se y menos 7 é igual a 0, eu passo o 7 negativo para o outro lado da igualdade, eu tenho y igual a 7. E quando a gente tem uma questãozinha desse tipo, o que é que a gente faz? Y igual a 7? Então, eu venho na minha equação, ou eu venho para desenhar o gráfico agora, eu faço o plano cartesiano, ó, ordenada y e a abscissa x. Aí ali a questão disse o quê? Que a gente acabou de resolver? Y é igual a 7. Então, a gente vem cá no número 7, no y, sempre no x nas laterais e para cima na y, ok? Valor de y e aqui x. Então nós vamos lá em cima, mais ou menos aqui, vamos dizer que aqui está o número 7. Ah, professor, e não vai ter x? Não, não. Se a equação diz lá que y é igual a 7, então nós vamos ter uma reta. Na atividade de vocês tem umas questões assim. Então, se a questão está dizendo que y é igual a 7, nós temos uma reta que passa pelo número 7. Só isso. Dá um print. Olha, deixa eu recortar aqui a nossa resposta daqui.
Pronto. Aí, galerinha, ó o nosso gráfico aqui, ó, da questão desse meu exemplo que eu criei. Tá vendo? E por último, para terminar aqui, deixa eu só recortar aqui o nosso gráfico para a questão não ficar incompleta. Pessoal, já me perguntaram como foi que eu descobri tantas coisas aqui no computador, como é que eu aprendi a mexer em tanta coisa nesse computador com relação a esses gráficos. Isso daqui eu aprendi na faculdade. A faculdade, ela ensinou a gente a usar o máximo de ferramentas matemáticas do Word, do Excel, PowerPoint. E eu aprendi muita coisa também no Paint treinando. Então, ó, se a reta S ela é y menos 7 igual a 0, então é uma reta que passa por y7. A atividade que eu vou deixar pendente aqui para vocês é essa daqui, ó, o exercício proposto no livro, página 144. Aí eu coloquei aqui que a equação geral da reta é aquela dada por ax mais by mais c igual a 0, que é um valor que multiplica x, mais um valor que multiplica y, mais um valor independente igual a 0, que eu já havia explicado. Então, ó, vocês vão construir o gráfico aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Exercício proposto. Eu vou tirar essa parte aqui da equação para não atrapalhar muito. Prontinho, a nossa atividade é essa. Vocês vão fazer o seguinte, vão construir o gráfico do cartesiano da reta Q, a reta T, a reta U e a reta V. Qualquer dúvida me chamem no PV, tá bom? É bem simples. Aqui onde diz na letra C, ó, x igual a 6. É bem parecido com o segundo exemplo que eu coloquei lá. E o y mais 3. Lembrando que esses números aqui, ó, eles passam pro outro lado com sinal trocado. Não tem erro, vocês vão dar um show nas suas resoluções, tá bom? Um abraço grande no coraçãozinho de vocês. Tchau, um cheiro.